Ricardo Araújo Pereira, no seu habitual espaço de comentário político, falou sobre os resultados das eleições presidenciais, falou das prestações dos dois candidatos que foram à segunda volta e nós vamos ouvir o que diz Ricardo Araújo Pereira, porque diz que André Ventura pensa que o povo é uma caricatura daquilo que realmente é o povo. Portanto, Ricardo Araújo Pereira, muito favorável à imigração em massa, que é um exemplo, que é um sentimento que é evidentemente rejeitado pela maioria do povo português, e isso ficou plasmado no voto das eleições legislativas. Ricardo Araújo Pereira aparentemente considera que à direita não se sabe o que é o povo, mas o Parlamento português parece dizer uma coisa diferente. Mas enfim, vamos ouvir e fazer uns comentários. O facto da abstenção não ter aumentado significativamente depois de Ventura ter tentado que as eleições fossem adiadas, pareceu-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira? Pareceu-me muito relevante porque é outra demonstração de que o povo não é aquilo que o Ventura diz que o povo é. O Ventura acha que o povo é uma caricatura do povo. Aquela coisa, e há muita gente assim, sentada em mesas como esta que acha a mesma coisa, por isso é que estão fascinados com o Ventura, porque acham que essa caricatura do povo, ele diz aquilo que as pessoas dizem nos cafés, ele diz o que algumas pessoas dizem nos cafés, o que algumas pessoas dizem ao volante de um táxi. Como se verificou, não são as pessoas, é um número, aliás... Nem nas zonas afetadas. Exatamente. Houve essa... Mesmo a história do ninguém está com cabeça para eleições não se verificou. Não. As pessoas foram às urnas e foram com bastante vontade de lhe mostrar não só que estavam com cabeça para eleições, como queriam deixar claro que o rejeitavam. É por isso que ele desta vez não entrou triunfalmente lá naquele sítio onde ele sobe ao palanque. Foi pelas traseiras e tal, que é para os jornalistas não terem a oportunidade de lhe fazer perguntas ao início. Eu propunha que a gente se deixasse de condescendências relativamente ao Ventura. Porque aquela coisa do... incrível, não é? Porque ele em 2019 só tinha um deputado. Isso já não é com esse André Ventura que isto se compara. Ele agora é o presidente do segundo maior partido. Se o José Luís Carneiro se candidatasse às presidenciais e perdesse contra o Marcos Mendes... Segundo maior partido em termos de representação parlamentar. Em termos de votos, não. Eu sei que não. Mas em termos de representação parlamentar, é o segundo maior partido. Foi o líder desse partido que se candidatou e levou uma coça do António José Seguro. Eu acho que há várias coisas a dizer aqui. Em primeiro lugar... Quando se diz que André Ventura diz as coisas que o povo português diz noutras circunstâncias ou que diz genericamente, é uma evidência, desde logo porque a maioria do povo português parece ser conivente com o diagnóstico de André Ventura, por exemplo, sobre a imigração. E isso fica plasmado não só no voto no Chega, mas também no voto neste PSD e nesta Iniciativa Liberal. Porque tanto o PSD como a Iniciativa Liberal disseram que a imigração, no tempo de António Costa, nomeadamente através do regime de manifestação de interesse, foi uma brincadeira de todo o tamanho. E, portanto, quando se vota em partidos que têm este posicionamento sobre uma das posições mais fraturantes da sociedade portuguesa e dos países a nível ocidental, nós percebemos que as pessoas concordam com o diagnóstico de André Ventura, porque esse diagnóstico também está, apesar de com algumas diferenças, na Iniciativa Liberal e no PSD. O problema são as soluções. É que para a Iniciativa Liberal e para o PSD acreditam que o problema são os imigrantes ilegais, e o Chega às vezes também caía nisso do ponto de vista discursivo, mas eu acho que André Ventura mudou um bocadinho a tónica do discurso e, aliás, os deputados que já têm feito intervenções com outra tónica, digamos assim. Mas para a Iniciativa Liberal e para o PSD não importa o número de imigrantes, e a mim parece-me que a imigração é essencialmente um problema de número. Não é só de número, mas é essencialmente um problema de número, porque se nós tivéssemos muito menos imigração, as fraturas sociais não aconteciam. E, aliás, se tivéssemos menos imigração e ela estivesse espalhada, não se criassem guetos como é o Martim Moniz, que foi autenticamente colonizado pelas pessoas que foram para lá viver, não se ouve falar português, as lojas e os espaços são todas daquela gente e, portanto, é uma evidência que, e muitas dessas pessoas dizem que não gostam da nossa cultura. Aliás, Carlos Moedas chegou a dizer que comer carne de porco no Martim Moniz era uma forma de ofensa. Portanto, veja-se bem que Vossas Excelências estão ofendidas com a gastronomia nacional e quem lá estiver a comer carne de porco tem que se aguentar, porque aquele espaço, segundo o Carlos Moedas, é deles. Isso é uma paródia. E, portanto, é uma evidência que muitos destes partidos à direita do PS, ou estes partidos à direita do PS, que não são muitos, no caso são 4, partilham do diagnóstico, por exemplo, da imigração, que é um tema que moldou, sem dúvida nenhuma, a saída desastrosa de António Costa e todas, ou quase todas, as performances eleitorais do Partido Socialista nos últimos tempos. E, portanto, é uma evidência que André Ventura realmente diz
o que o povo português diz quando está mais à vontade, quando não tem o politicamente correto a policiar o que dizem. Agora, o povo português, número 1, metade dele não vota, mesmo nas eleições em que o povo português se manifesta do ponto de vista eleitoral com mais intensidade, ou vão às urnas e fica apenas 40% do país em casa, ou apenas 35%, e isso já é um recorde, como sabem, e portanto, eu acho que muitas das pessoas que concordam com este diagnóstico nem sequer saem de casa para ir votar, porque André Ventura conseguiu captar alguma da abstenção, tradicionalmente abstenção, que são pessoas que se calhar não votam há décadas, ou que estão a começar a poder votar e nem se dirigem às urnas. Mas, por outro lado, as pessoas que saem da abstenção tendencialmente vão ter com o André Ventura. Porque eu acredito mesmo que André Ventura acaba por dizer o que o povo português sente. Agora, eu acho também que numa fase de maturação do Chega vai haver a necessidade de materialização programática. Ou seja, vamos ter que começar a definir quais é que seriam os números, por exemplo, adequados de repatriamentos em massa que seriam feitos. Eu acho que isso era importante, falarmos desses números. Quantas pessoas é que sairiam? E eu acho que era importante que André Ventura começasse também, eu acho que isso é um processo natural da maturação partidária, a explicar ao povo português qual é o seu projeto para ser primeiro-ministro, porque eu acho que ele está no comboio para ser primeiro-ministro. E, portanto, eu acho que provavelmente o passo que falta é capturar algum do centro-direita que eventualmente vai sair das próximas legislativas desiludido com Luís Montenegro, que tem a sua imagem a ser cozida em Lumbrando, e, por outro lado, vai ter que ir buscar pessoas à abstenção. À esquerda já acho difícil, porque já trouxe muito eleitorado de esquerda, mas, essencialmente, o que nós vamos precisar de perceber é de que forma é que André Ventura quer materializar um Portugal por ele liderado. Isso vai ser o essencial para subir o último passo, o último degrau, que me parece que estas últimas presidenciais podem ter alavancado. Vamos ouvir a segunda parte. E portanto se o José Luís Carneiro se candidatasse a Presidente da República e perdesse desta maneira contra a maior votação de sempre no Marcos Mendes, por exemplo, quem é que dizia? Está aqui um futuro Primeiro-Ministro em potência. Está aqui. E, no entanto, é isso que se diz agora. É muito esquisito porque isto significa que quando André Ventura, entretanto, é o autoproclamado líder da direita. O que significa que quando André Ventura lidera a direita, a esquerda só tem alguma hipótese se conseguir arranjar um candidato com a capacidade de sedução, o carisma e o peso político do Tozero, que era como o Ventura lhe chamou durante a campanha. Chamava-lhe Tozero. E, portanto, aquela coisa que a comunicação social... Era um no PS. Eu sei que era. Vês o que é que aconteceu ao Tozero? Ganhou-lhe com a meia... Eu queria pedir ao jornalista. Portanto, eu acho que é tempo de pararmos com esta história do o faro político que ele tem, a capacidade de sedução que ele tem. E tudo o que se faz o beneficia. Tudo o que se faz o beneficia. É tudo ótimo para ele. E porque se o apoiam, beneficia, ou se o contrariam, beneficia. E depois, de repente... percebe-se que ele é realmente muito eficaz a captar o voto do ressentimento e do protesto e ainda mais eficaz a repelir o resto do eleitorado, que dá maiorias e tal. Portanto, é a altura, se calhar, de dizer que a conversa dos três Salazares, a conversa da lenga-lenga do sistema, corrupção, tacho de sistema, corrupção bandalheira, talvez isso tenha uns limites, como a gente identificou, que a ideia de dizer o socialismo mata, como se estivéssemos a falar da antiga RDA, pelos vistos o socialismo mata, o povo português pensou, entre a morte e o Ventura, eu vou escolher a morte, não, livra. Portanto, tenho vários comentários a acrescentar, mas vou acrescentar apenas alguns para não vos levar muito tempo. Várias questões. Comparar uma possível candidatura de um dos vários líderes que o Partido Socialista já teve com comparar uma candidatura do único líder que o Chega já teve, tendo em consideração que um tem 50 anos e o outro tem 6, parece uma comparação digna de um miúdo na primária. Em segundo lugar, esta ideia que frequentemente tem sido trazida à baila de que metade do país rejeitou o Ventura, não foi metade do país que rejeitou o Ventura, foi 66% de 50%. E porquê é que eu digo isto e acho que é relevante dizer isto? Porque metade do país não se manifestou. Se calhar até havia mais pessoas que não queriam André Ventura, mas metade do país não se manifestou. E precisamente por causa disso, e também porque o Chega vai buscar muito voto
a abstenção, e há um potencial enorme para quem conseguir cativar a abstenção. Olhando para as eleições presidenciais, vocês quase que governam o país com a abstenção, não tenho a certeza do número, mas acho que foi acima dos 50%, e portanto, se vocês tiverem mais do que 50% dos votos, vocês governam o país com maioria absoluta, deixem-me que vos diga. Portanto, levando em consideração que metade do país não se manifestou, nós não sabemos ao certo qual é a rejeição real de André Ventura e qual é a parte da abstenção que ainda pode ser trazida para o jogo político. Nós não temos a certeza disso. E eu gostava de perceber exatamente como é que isso vai acontecer no futuro. Ricardo Araújo Pereira diz: bom, para a esquerda vencer ao líder da direita, basta mobilizar um candidato tão carismático, etc., como o Tozer, no caso, como ele diz. E como o André Ventura também disse. Não, quer dizer, a esquerda não mobilizou um candidato. Ninguém à esquerda criou António José Seguro. E, portanto, quem mobilizou o candidato foi o centro-direita, que depois, inevitavelmente, o centro-esquerda e a esquerda se colaram à sua vitória porque não tinham, e até a esquerda radical, se colaram à sua vitória porque não tinham outra escolha. Agora dizer-se, não, para vencer o líder da direita, basta mobilizar um candidato tão fraco como António José Seguro, como Ricardo Araújo Pereira ironizou. Mas o que é facto é que este candidato não foi escolhido pela esquerda nem pelo centro-esquerda. Este candidato foi apoiado mais publicamente por candidatos de direita e de centro-direita, pelo menos de centro-direita. De direita não foram assim tantos, apesar de que eu conheço um ou outro, mas não foram assim tantos de direita verdadeiramente. Mas o centro-direita mobilizou-se muito em torno de António José Seguro, de forma mais vocal até do que o Partido Socialista no início da sua candidatura, que eram pessoas que desprezam e continuam a desprezar António José Seguro. Portanto, em última instância, o Ricardo Araújo Pereira tem que perceber que ao André Ventura é muito bom a capitalizar o voto do ressentimento. O Ricardo Araújo Pereira não se devia preocupar com as pessoas que conseguem reunir em torno de si o voto do ressentimento. O Ricardo Araújo Pereira deveria se questionar a si mesmo porque é que existe esse ressentimento. Eu acho que esse é que deveria ser o principal foco dos comentadores. Porque se há alguém que consegue canalizar o voto das pessoas que estão aborrecidas com o atual estado de coisas, que não gostam do funcionamento estatal, que acham que pagam demasiados impostos, que acham que há imigração a mais, talvez o Ricardo Araújo Pereira devesse olhar para as causas e não para os resultados. Esse é que é o ponto. Portanto, porque é que existe tanta gente ressentida com o atual estado de coisas que vai votar no Ventura? Por outro lado, acho que sem dúvida nenhuma André Ventura, para dar o próximo passo, vai ter que começar a materializar o programa e vai ser preciso uma grande capacidade para o fazer. Eu acho que André Ventura é capaz de o fazer, tem capacidade política para o fazer, mas vai precisar de uma estratégia nova, que é dizer-vos, meus amigos, falta pouco para eu poder governar este país, não sei quanto de percentagem, e o meu projeto de país é este. Quando eu falo em repatriamentos, eu quero este número de repatriamentos por esta e aquela razão. Quero colocar os estrangeiros que chegam a Portugal a pagar um seguro de saúde para os portugueses não andarem a financiar a vinda destas pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. Quando falo em reforma da justiça, significa isto, aquilo e o outro. O próprio até a jurista saberá muito melhor do que eu as coisas que precisam de ser alteradas, desde logo a demora na justiça, que é uma negação da própria justiça. Não sei se sabem, mas se a justiça é mais demorada para uns do que para outros, estamos literalmente a negar a justiça a uma parte da população. E, portanto, em última instância, André Ventura vai ter que deixar claro ao eleitorado que ainda quer capturar para ser primeiro-ministro o que é que seria um país governado por André Ventura ao detalhe. Temos algumas medidas e temos sem dúvida nenhuma noção do que isso significaria. Provavelmente significaria mais um líder europeu a resistir às diretrizes da União Europeia, mas é preciso materializar ainda mais esse programa para convencer outras pessoas, parece-me, e é o próximo passo. Eu acho que André Ventura tem capacidade para o fazer. Tenho a certeza de que André Ventura tem capacidade para o fazer. Agora vamos ver o que é que André Ventura vai fazer daqui para a frente, porque parece-me que vai ser necessário fazer essa mudança na estratégia. Não sei, vamos aguardar. Por agora era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.